Muito bom dia, fala aí rapaziada, canal Conhecimento e Libertação, tá no ar mais um vídeo aqui pra vocês. Vídeo hoje sobre o fim dos tempos, certo? Consegui encontrar aqui uma leitura, né, mais especificadas, né, sim, no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Vamos estar trazendo, rapaziada, um reforço aí, certo? Para a seguinte convicção, né, que o fim dos tempos e o lago de fogo em si é uma coisa que vai acontecer sobre a face da terra, certo? Como aconteceu na época de Noé, sobre o dilúvio, né, que as águas subiram e basicamente limpou a face da terra, né? Que é o que a Bíblia relata, né? Toda maldade que tinha sobre a face da terra foi limpada através do dilúvio. Esse fim do dia, né? Dia do juízo em si, né? Que a Bíblia fala, basicamente é o que? É uma limpeza. Seria a última limpeza, né? A limpeza das limpezas, né? Onde o mal tudo seria limpo, né? Da face da terra, né? Então vamos lá, né? Eu vou ler aqui, vamos estar destrinchando aqui. E essa leitura, ela junta, né, o que aconteceu, né, na época de Noé com o que vai acontecer, certo? Que na época de Noé acabou com o mundo se acabou através de água e na nossa era vai se acabar com o fogo, né? Que a leitura diz. 2 Pedro capítulo 3, a vinda do Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo a sua própria concupiscência, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Resumindo esse versículo 14. No fim dos tempos, virão pessoas, né, que vão fazer esse questionamento. Onde está a promessa da vinda do Cristo, né? Porque eles vão falar assim, desde quando o mundo é mundo, e desde quando eu entendo por gente, é prometida essa vinda do Messias, só que até agora não veio, né? Mas vai acontecer. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado da água, ou seja, a terra, né, foi tirada do meio da água. Lá Deus fala assim, ó, haja que, que o mar separe, né, que as águas separem e que a terra seca suba, né? Alguma coisa nesse sentido. É o que essa leitura aqui diz, né? Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Aqui ele já está fazendo uma associação às águas do dilúvio, né? Que é o que eu falei para você, o dilúvio ele veio para limpar a maldade da face da terra e sobrou só a família de Noé, né? Então, rapaziada, esse fim dos tempos basicamente é a mesma coisa, né? No versículo 7 fala assim, mas os céus e a terra, oxe, vai começar a ventar agora, não é possível. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns
a tem por tardia, mas é longânimo, e português está falhando, hein? Para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. É o que eu estou falando para vocês. Esse dia do juízo, esse lago de fogo, basicamente é o que? Vai cessar a chuva sobre a face da terra durante 3 anos e meio. E tudo que tiver na face da terra, né? Aqui fala assim, ó, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Rapaziada, esse novo céu e nova terra, né, que a Bíblia fala, muitas pessoas vão interpretar o seguinte, que a gente vai morrer e a gente vai passar para um novo céu e uma nova terra. Mas eu vou dar uma passada aqui e dar uma resumida para vocês. O fim dos tempos que se aproxima, né, vai vir o seguinte, vai vir sobre que circunstância? Vai vir as pessoas avisando, certo? Vai vir os anjos, né, fazendo os sinais, que é as trombetas, que é as taças, que é toda parada lá, certo? No final do final vai vir as duas testemunhas, elas vão profetizar, certo? A vinda do Messias e tudo mais. E durante a profetização dessas duas testemunhas, que é de 3 anos e meio, certo? 1 tempo, 2 tempos e meio, não vai chover. Essas duas testemunhas vão cessar a chuva na face da terra, rapaziada. É aí que a Bíblia fala do fogo, que o fogo, basicamente quase tudo vai ser consumido, né? Eu já expliquei, já falei. Você olha os sinais meteorológicos, né? O que a natureza diz em si. Não tá muito difícil isso acontecer, rapaziada. Certo? Olhando os sinais da natureza. Mas isso vai se concretizar quando essas duas testemunhas começarem a profetizar. Que é o quê? Que é o fechar os céus. Você pode ler lá no livro de Apocalipse. Elas vão ter autoridade de fechar os céus e ferir com muito mais coisas, né? Porque assim, rapaziada, ó, você vai ler o Antigo Testamento, os judeus, quando o Antigo Testamento prometia a vinda do Messias, né, e o Antigo Testamento prometia, os judeus esperavam o quê, rapaziada? Os judeus esperavam um homem de guerra, né, que iria com seu exército, né, destruir Roma, né, que fazia cativo os judeus. Isso era o que o povo esperava. E o que o Messias faz, rapaziada? O Messias vem pobre, entra por Jerusalém montado num jumento, que o jumento na época não era símbolo de guerra, porque os exércitos tinham era cavalos. O cavalo era um símbolo de guerra. Como está no livro de Apocalipse, né? Os cavalos. O cavalo
era um símbolo de guerra. Um jumento, não. Aí me vem um cara pobre, curando os enfermos, os coxos, os mudos, certo? Chamando o publicano, pecador, para seguir ele, certo? E entra dentro de Jerusalém, lá pela porta de Jerusalém, montado num jumento, rapaziada. Não era o que os judeus esperavam. Não, não era. Entendeu? Era totalmente diferente, mas estava escrito nas escrituras, certo? Ele iria trazer a libertação dos cativos, mas eram os cativos espirituais, rapaziada. Eram as pessoas que estavam presas nas trevas, né? Essa era a libertação que ia trazer. E aí você traz para hoje o mesmo exemplo. Você vê as religiões, as pessoas que estão na igreja, esperando uma coisa. Esperando que o Messias desça, né? Que eu estou olhando para as nuvens aqui, porque o céu está bem. Desça das nuvens, né? Com o seu exército de anjo e espada, e limpe, né? Leve o santo para o céu, os que tiveram uma vida boa, que levam para o céu, e o resto que ficar, eu vou falar resto mesmo, né? Porque é assim que as pessoas veem, os pecadores, né? Os que estão no álcool, que estão na droga, os que prostituem. E aí eles esperam que o Messias vai queimar esse povo tudinho. Vai ser lançado no lago de fogo que vai viver eternamente. Vocês param para analisar, é a mesma coisa, gente. São pessoas esperando uma coisa e vai acontecer outra totalmente diferente, moço. E eu tô falando alguma mentira aqui? Não é isso que as religiões esperam? Não é isso que as pessoas que estão dentro da igreja estão esperando? Né? Que eles tiveram a vida santificada, aceitou Jesus, né? Aceitou Jesus lá no altar e veste certinho, né? E eu faço tudo, eu pago certinho, eu não tenho problemas, né? Eu tenho problemas, mas Deus está comigo, né? Eu vou aqui, eu tomo a minha santa ceia, eu faço o meu ritual semanalmente, mas quando o Messias vier, com os seus anjos sobre as nuvens, ele vai nos arrebatar para o céu e vamos viver uma vida de glória no céu. E vocês, pecadores, que mexe com droga, que tá na cachaça, que tá no vício do cigarro, que se prostitui, que rouba, que mata, vocês vão ser queimados pelo lago de fogo, porque o Messias vai vir com uma condenação. Rapaziada, a mesma coisa que aconteceu no Antigo Testamento, quando os judeus esperavam uma coisa e apareceu outra, mas estava no Antigo Testamento. As pessoas não tinham compreensão para entender, ou os líderes religiosos não explicavam, certo? Então você tem no Antigo Testamento a história de não sei, não me vem a cabeça certinho, se era Eliseu ou Elias, não sei, acho que é Elias, em Jerusalém, ele ora para Deus e fica 3 anos e meio sem chover, gente. E o cara ora e volta a chover de novo. Aconteceu no Antigo Testamento. Vai acontecer de novo, né? Esse pessoal que está esperando o Messias vir, né, com seus anjos de guerra para condenar os pecadores, vai cair do cavalo, irmão, certo? Vai vir essa dificuldade. Igual eu falei para vocês, os anjos são pessoas que são levantadas, gente. Eles vão fazer os sinais, certo? Eu vou dar um testemunho aqui de quarta-feira que eu fui num culto e uma mulher foi pregar, rapaziada. E ela leu a Bíblia, sabe? E aí deu uma passagem, não sei se foi em Romanos. E aí ela saiu totalmente, sabe? E ela começou e falou assim, que religião não salva ninguém, que placa não salva ninguém, que dias, ela falou, dias difíceis virão, né? Aonde a gente negará a Cristo, né? Onde vamos passar por dificuldade, onde vamos ser provados. Né? E aquilo ali eu senti
dentro do meu coração, falei assim, Deus está avisando. Dentro da igreja, Deus está avisando. Mas adivinha o que acontece? O que acontece? É tanta mensagem, né, que tipo assim, eles falam assim, ó, Jesus vai voltar, e nunca volta, né? Aquilo ali entra de um lado e sai do outro no ouvido da pessoa. Por quê? Porque já escutou muito e nada acontece. Só que não vai acontecer do jeito que vocês estão esperando, né? Esse fogo, né, que vai vir sobre a terra, que é o que? Cessar a chuva, alta temperatura no planeta, né? Isso vai fazer com que os países entrem em guerra por causa de alimento, certo? Esse arrebatamento que a igreja fala de subir para o céu, não, gente. O arrebatamento é o que? É Deus vai organizar os que são marcados, vai separar para quê? Para que eles tenham condição de passar por esses 3 anos e meio que vai vir, gente. Certo? Eu não sei, pode ser condição financeira, pode ser condição espiritual, pode ser separar para um lugar no planeta, ou no país, ou sei lá onde tenha condição de passar por esses 3 anos e meio. Entendeu? Porque o arrebatamento é o que? É separação. Esse é o significado. Não é subir para o céu, não. Né? E isso que vai acontecer, você olha o clima hoje, a meteorologia, igual eu falei para você, as coisas vão encaminhando para isso. Certo? Então, quando acontecer, vocês vão ter noção disso que eu estou falando para vocês aqui. Pô, realmente. É aí que muitos vai ficar com a mão na bunda, uma mão na frente e outra atrás. Por quê? Porque esperavam uma coisa e não aconteceu. É a mesma coisa dos fariseus da época. Né? Esperavam uma coisa e não aconteceu. O povo judeu esperava que Messias ia resgatar eles das mãos do romano. E não aconteceu. Né? Não foi do jeito. As escrituras estão aí, elas estão dizendo, elas estão apontando para isso. Certo? Mas você não tem tempo de ler. Esse dia eu estava conversando com a minha mãe e eu falando para ela, sabe por que, que a maioria das pessoas são enganadas? Porque a pessoa ela não tira uma hora do seu dia, cara, para ler a Bíblia. Não vai tirar, cara. Não vai tirar. As pessoas não têm tempo para isso. E como que você vai conhecer se você não lê? Né? Como que você vai ter entendimento? Não tem tempo para ler a Bíblia, certo? Fica aí, rapaziada, né? Uma explicação aí sobre esse, não diria fim dos tempos, né? O dia do julgamento, né? Mas esse dia do julgamento, pessoal, é só uma figura de linguagem, né? Essa separação do povo. E realmente vai acontecer uma separação. Algumas pessoas vão ser separadas, né? Para não passar por essas tribulações, né, que vai acontecer sobre a face da terra, certo? E eu espero profundamente que você esteja aí no meio dessas pessoas separadas, certo? Fica aí o vídeo de hoje. Até o próximo.